Estamos agora pensando nesse segundo módulo, imaginando um pouco mais a respeito do que nós nos tornamos desde que o pecado entrou no mundo. Na primeira sessão, ou no primeiro módulo, a gente gastou bastante tempo pensando no que é o ser humano a partir da criação. Falamos desses aspectos constitucionais, material e imaterial, e falamos dos aspectos relacionais, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros e a nossa relação com o mundo, né? Chamamos isso aí de os mandatos, mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural. No último encontro, nós vimos que todas essas áreas não permaneceram do jeito que foram criadas para ser. Todas elas foram tocadas desde que a queda entrou no mundo. O ser humano experimentou uma ruptura teológica na sua relação com Deus, fugindo de Deus, não mais se relacionando de maneira tão clara, tão próxima, se esconde, é o relato que nós temos em Gênesis 3. Há uma crise de medo, de vergonha, vergonha de Deus, vergonha do outro, se esconder de Deus, que mostra essa ruptura também consigo mesmo. A segurança que o ser humano tinha desde a criação é quebrada também com a entrada do pecado, e desde então o nosso emocional é afetado, e isso de uma maneira crescente ao longo da história. A relação entre os indivíduos foi afetada, aquela máxima, né, de que primeiro o homem olha para a mulher, diz ela é osso do meu osso, ela é carne da minha carne, depois que entra o pecado, ela e eu não somos a mesma coisa. Eu pequei, mas foi essa mulher que o Senhor me deu. Ela e eu já não somos mais a mesma coisa. Ela é ela, eu sou eu. A gente vê essa ruptura acontecendo, que vai culminar, inclusive, no capítulo 4, com a morte de um irmão matando o irmão. Isso vai se avolumando, isso vai crescendo, ao ponto de que, sobre a terra, o intento dos homens é tão mau que Deus dá um reset. E vem, então, o dilúvio nessa escalada de pecados que envolve, inclusive, a violência entre os semelhantes. E vimos que também houve uma ruptura com a própria ecologia, com a economia, com o mundo criado por Deus, nessa relação com o ser humano. Agora, a terra é contrária ao ser humano, ela produz cardos e abrolhos, ervas daninhas, né? Agora é difícil, ela se opõe ao ser humano. E da mesma forma, o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, é com suor agora, com um suor demasiado. Então há uma ruptura que é também ecológica e econômica. E por último, o que coroa tudo isso é a ruptura biológica, o acréscimo das dores no parto e a dificuldade da vida, até que, diz o texto, nós retornemos ao pó, porque do pó fomos tirados. Então, quando Deus diz aos nossos primeiros pais para permanecerem perto da voz dele, perto das suas orientações, e não dar ouvidos a outros discursos, porque no dia em que escolhermos a autonomia, nesse dia encontraremos morte, ou no caso dos nossos pais encontrariam morte, a morte não é só o cessar biológico. O cessar biológico é um dos passos dessa morte. Nós vimos que tudo isso aqui é o espelho da morte, porque afinal, tudo isso aqui é o que a gente é. Então, morte envolve todas essas coisas. Envolve, nos aspectos constitucionais, a nossa psicologia, a nossa biologia, nos aspectos relacionais, envolve a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a criação. Então, está tudo envolvido aqui, né? Então, a gente viu que o pecado de Adão trouxe grandes problemas para a humanidade. E aí, então, vem o nosso tema de hoje, que começa por uma pergunta: como é que o pecado de Adão chegou até nós? É o tema, inclusive, que coloquei lá, vai ficar no canal. Que culpa eu tenho? Né? Logo eu. O que eu fiz? Foi Adão que pecou. Foi Eva que pecou. Por que isso chega para mim? Por que a Bíblia vai dizer que esse pecado é extensivo a todas as pessoas? Todos nós participamos deste mesmo pecado de Adão. Né? E aí tem uma pergunta importante a se fazer, que é: eu sou um pecador porque eu peco? Ou eu peco porque eu sou um pecador? É uma questão aqui de natureza e ações. A famosa pergunta: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O que vem primeiro? É a ação que me torna um pecador? Ou é o fato de eu ser pecador que me coloca em determinados tipos de ação? Um pouco sobre isso que a gente vai pensar hoje. Né? Entender que, no que diz respeito ao pecado, existem essas duas nuances. Né? Uma tem a ver com os nossos próprios pecados, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, os pecados cometidos. E outro é aquilo que a gente chama de uma condição ou de uma natureza, que tem a ver com aquilo que nós somos. As duas coisas estão conectadas? Uma vem antes da outra?
é um pouco do que a gente vai pensar. Quando a gente fala sobre a doutrina do pecado, ela vai tentar, inclusive, trazer, explicar a relação entre essas duas coisas. Não é simplesmente dizer que Adão pecou e nós imitamos os pecados de Adão. É algo um pouco mais profundo. É como esse pecado de Adão se relaciona conosco de maneira direta. E aí vem então essas duas ideias, né? O pecado original, essa ideia de pecado original não é só porque ele é o primeiro pecado, mas porque ele dá início a esse reino de queda, esse mundo de queda. Ele é muito mais representativo e muito mais aplicativo do que a gente pode imaginar, que trata dessas duas coisas, da natureza, ou seja, aquilo que a gente é, e da culpa, que tem a ver com esse conceito mais jurídico, né? Tem a ver mais com como Deus olha para isso e como Deus declara isso. Então, uma coisa tem a ver com a nossa essência e outra tem a ver com como Deus olha para isso. E ao pensarmos no pecado de Adão, a gente pode dizer, tudo bem, eu acabei recebendo isso por tabela, mas por que é que eu me torno culpado deste pecado de Adão? Então, a gente vai ver um pouco sobre essa herança do pecado, pensar um pouco sobre isso, de qual dessas coisas foi passada para nós. Se nós recebemos de Adão essa natureza de pecado, ou se nós recebemos de Adão essa culpa. E aí, ao longo da história da teologia, a gente vai vendo gente discutindo a respeito disso. Tem um homem chamado de Pelágio, que ele vai dizer, não, nós não herdamos a culpa de Adão. Cada pessoa é responsável pela sua própria culpa. Nós nos tornamos pecadores em algum momento da nossa vida, né? E o que é complicado dizer, porque se nós nos tornamos, então seria teoricamente possível não se tornar pecador, né? Seria nós seríamos capazes de não necessitar de Jesus. E isso coloca em xeque toda a obra de Jesus. Se há uma possibilidade de não ser pecador, logo o sacrifício de Jesus ele acaba sendo em vão. Era só a gente ser bom, né? Tem uma variação disso, que é um homem chamado de Clark Pinnock. Ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai dizer, olha, o que a gente herdou de Adão foi, na verdade, o ambiente no qual nós estamos criados. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o pecado atingiu as pessoas, então a gente foi criando uma cultura que existe pecado, que existe violência, que existe egoísmo, né? E como nós somos criados nessa cultura, então essa cultura interfere em nós e nós pecamos por causa dessa cultura. É o famoso, o ser humano nasce bom, mas o meio é que o corrompe, né? Então essa é uma ideia que era inclusive defendida de maneira teológica. Há algumas visões filosóficas que pensam exatamente isso. O ser humano é essencialmente bom. É a sua criação, é a sua educação, a falta de educação, é o ambiente no qual ele é criado que vai moldar e vai dizer se ele é uma pessoa boa ou se ele é uma pessoa ruim. O que na prática a gente já consegue ver que não é real, né? Porque tem gente que é criado em famílias, em contextos completamente disfuncionais e que se torna uma pessoa relativamente funcional. E o contrário também é verdadeiro. Gente que é criado em uma família legalzinha, com estrutura legal, com educação, e se torna tranqueira, né? Inclusive o nosso congresso está cheio de gente assim, bem abastada, com muita grana, com muito acesso à educação, a famílias que têm um legado de finanças, e não é o melhor exemplo de probidade, de bom caráter, né? Então, essas eram visões que existiam no mundo antigo, na teologia antiga. Até mesmo o arminianismo vai dizer, né, que a natureza caída alcança o homem, mas a culpa de Adão não. A culpa de Adão não é imputada aos indivíduos, é só essa natureza, essa propensão à queda. O que vai se consolidar na história, principalmente na história da tradição reformada, é a ideia de que nós herdamos as duas coisas. Tanto a natureza, ou seja, este ser pecador, quanto essa culpa pelo pecado. Porque Adão vai ser apresentado como o nosso representante legal, o nosso representante federal. Ele ou nós estávamos nele. E esse é um conceito muito elegante que é muito fácil de se encontrar na Escritura. Por exemplo, há um texto que a gente conhece muito bem, que é o Romanos capítulo 5, que diz, portanto, assim como por um só homem, e se a gente ler o Romanos 5 aí, a gente vai ver exatamente essa dinâmica, que o contraste que Paulo está fazendo é esse contraste de representatividade.
Falei para vocês abrirem o texto aí, eu não abri. Romanos 5, a partir do versículo 12, vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Lá no verso 18 ele vai dizer: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Se depois você quiser ler todo este parágrafo do 12 até o 21, o que Paulo está fazendo é um contraste entre a representatividade de Adão, que por meio da sua ação trouxe pecado a todo mundo, e a representatividade de Cristo, que por meio da sua ação trouxe a redenção do pecado a todos aqueles que estão ligados a ele. O que nós vemos é essa representatividade de dois representantes que geram a partir de si dois povos diferentes, duas humanidades diferentes. Aquele que está preso em Adão recebe os méritos da sua representação. E aquele que está em Cristo recebe os méritos da representação de Jesus. Aqui o que a gente está vendo é exatamente isso, de um só homem passando para toda a humanidade o pecado e, por consequência, a morte. Herdando aí a tal da culpa, sendo culpado e essa culpa gerando a morte. Não é só uma natureza, está falando da morte. E a morte é a consequência da culpa. A consequência, ou como o próprio Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então essa morte que chegou a todos nós, chegou pelo pecado. E esse pecado que alcançou a todos nós. A ideia é essa aqui. Adão não é só o primeiro homem. Adão é apresentado como o cabeça da humanidade, o representante da humanidade. A gente falou um pouco sobre isso na parte de criação, de que o ser humano foi criado como representante de Deus para o mundo. Lembra disso? Em uma posição de governo, em uma posição de domínio. E Adão como um representante da humanidade. Adão numa posição de governo sobre toda a humanidade. Por isso ele tem essas prerrogativas de ser o nosso representante. Estávamos todos em Adão. Quando Adão pecou, estávamos todos em Adão. E a gente vai ver essa ideia se repetindo ao longo de toda a Escritura. E não entender isso é não entender a amplitude do pecado e, ao mesmo tempo, não entender os méritos da redenção. Por que é que nós somos redimidos pela obra de Jesus? Porque Jesus passa a ser o nosso representante. Então nós estamos ligados a Ele e recebemos dos méritos da sua representação. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Não só Adão é representante da humanidade, mas posteriormente, não sei se você consegue se lembrar aí de mais alguns exemplos de um representante de um grupo de pessoas ou de toda a humanidade. Consegue lembrar de mais alguém ao longo da narrativa bíblica? Abraão é um exemplo. Mas um pouquinho antes de Abraão, ainda no relato de Gênesis, lá para o capítulo 8, mais ou menos, quando o mundo todo é destruído, né, com água, e aí tem que começar de novo. E é interessante pensar que o relato do dilúvio, ele é quase que um espelho do relato da criação. Na criação, Deus separa as águas de cima das águas de baixo, lembra disso? Depois separa a porção molhada da porção seca e coloca os nossos primeiros pais num ambiente cheio de bichinho e cheio de árvore com comida, né? Um ambiente alto. A gente fez uma série sobre o Éden um tempo atrás, a gente falou, né? O Éden era numa montanha, ou pelo menos num lugar elevado. Eu falei assim, mas o texto não fala isso. Não nessas palavras. Mas fala que do Éden desciam 4 rios, o Gion, Pison, o Tigre e o Eufrates, né? Que eram os rios que irrigavam a Babilônia, a Síria, o Egito, como se Moisés estivesse dizendo, olha, vocês, grandes impérios que existem no mundo de hoje, só são alguma coisa porque Deus irriga a terra de vocês com uma água que desce do Éden. E você sabe muito bem que não existe rio que sobe para cima, né? Só que desce para baixo. Desculpe a redundância. Então, se sai do Éden e irriga essas nações, é porque o Éden é pelo menos mais alto que todo o resto desses lugares do mundo conhecido. Então, era um lugar elevado. E o que acontece com o dilúvio? O dilúvio é um processo de descriação. Né? Diz o texto que rompem-se as torrentes do fundo, né? Abre,
e abre as comportas do céu, não como a música de antigamente falava de maneira positiva, né? Abre a janela do céu e chove de cima e chove de baixo, né? E o que acontece? As águas de baixo se encontram com as águas de cima. Destrói tudo, a porção seca some e vira de novo o caos. Tá todo mundo guardadinho, a família de Noé guardadinha lá dentro da arca. E aí você vai lendo, diz o texto então que para a chuva e cessa as tormentas de baixo e as águas de cima se separam das águas de baixo e a porção seca aparece de novo e a arca fica paradinha no alto de uma montanha e desce um monte de bichinho, né? É o processo de recriação. Inclusive ali, o que tem ali? Tem fruta. E inclusive o pecado no qual Noé cai é um pecado que envolve fruta, lembra disso? Ele planta uma vinha, faz o vinho, fica bebaça, né? E comete pecado diante dos olhos de Deus. E o pecado envolve nudez. É um espelho. E as palavras que Deus fala para Noé, quando Noé desce da arca, são as mesmas palavras que ele falou para Adão e Eva. Multipliquem, cresçam, encham a terra. Então Noé é também um representante. Depois a gente vem para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que é o intermediário, um representante de uma aliança. Josué, como representante da extensão dessa aliança na terra. Né? A gente vai para Davi. E a gente, obviamente, vai culminar em Jesus. Todos esses são representantes. Primeiro, representantes imperfeitos, que apontam para o representante perfeito, que é Jesus, cabeça federal. Então, quando a gente olha para essa teologia da representatividade, a gente vê exatamente isso. Adão, a partir dele, uma humanidade. É até interessante, se você quiser dar uma olhadinha, um texto que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos, lá em Gênesis. Gênesis, acho que é o 5. Deixa eu ver se é o 5. É o 5. Olha o Gênesis 5, 1, que interessante. Diz, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Olha o verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Consegue perceber a ironia do texto? Primeiro o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o descendente de Adão não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Adão, depois da queda. Quem é o Adão depois da queda? A imagem de Deus mais a queda. A imagem de Deus desfigurada. Adão gera um descendente à sua própria imagem. Adão gera, a partir de si mesmo como representante, uma humanidade que vai se espelhando quem ele é. E quem é o Adão? Adão é aquele que foi criado como representante, uma criatura em posição de governo, feito à imagem de Deus, mas que não permaneceu na sua condição e experimentou a queda, e essa queda foi transmitida à sua descendência. Não é uma transmissão de DNA, né? É uma transmissão que ela é espiritual. Quando alguém me pergunta assim, Jean, existe maldição hereditária? Eu digo, depende do que você está falando. Só tem uma maldição hereditária que eu acredito, que é exatamente essa, a maldição do pecado. Essa foi transmitida a toda a descendência humana a partir de Adão. E isso é importante entender, porque esse cabeça representativo, esse que governa, que define, a gente vai ver essa expressão, inclusive, aparecendo na Bíblia, de o cabeça de uma família, o chefe de uma família. Depois Jesus é apresentado como sendo o cabeça da igreja, que é o seu corpo. É essa ideia de uma humanidade. E Cristo é esse representante de uma nova humanidade. Então, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também a justificação vai ser disponível a uma nova humanidade a partir deste representante. E a gente vai ver, então, que não só a culpa foi transmitida, mas a própria natureza. Olha o que o salmista diz no Salmo 51. Esse aqui é o salmo que Davi compõe depois do seu famoso pecado, né? Davi está dizendo, eu nasci na iniquidade,
e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo? Olha, o pecado que eu cometi não foi o primeiro e não vai ser o último. Este pecado, o famoso pecado, ele é, na verdade, a consequência da minha própria natureza. O que Davi está dizendo é, eu sou um pecador desde que eu nasci. Essa é uma questão de natureza, não só de ato. Aí é importante a gente lembrar, nós não somos pecadores porque nós pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque a nossa natureza, desde a queda, é a natureza de pecadores. Então nós expressamos isso. Óbvio que nós estamos falando aqui antes de Jesus, né? Estamos num passo atrás ainda. Então o ser humano nasce exatamente nessa condição. Lembra o Paulo falando lá em Romanos 7? Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, na minha essência, em quem eu sou, não habita bem nenhum, Paulo está dizendo. Pois o querer, o bem, está em mim. Eu até quero fazer as coisas certas. Ele diz, mas eu não consigo realizar. Não realizar. O querer até vem. Aqui tem um debate se ele está falando de si mesmo, se ele está falando do ser humano na condição de caído antes de Jesus. Mas aqui o que nós vemos como algo indiscutível é essa ideia de que há até mesmo uma vontade que não é acompanhada muitas vezes por uma condição de fazer. E aí vem a famosa frase, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, diz Paulo, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. A culpa foi herdada, a natureza foi herdada, essa fraqueza do ser humano para o pecado foi herdado, e aí o próprio Paulo vai dizer em Efésios 2, quando ele vai falar sobre a salvação, ele diz qual era a nossa situação anterior à salvação. Lá no verso 3 ele diz, entre eles, falando sobre o mundo, né? Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o que ele diz, e éramos por natureza, por condição nata, filhos da ira, como também os demais. Paulo aponta o pecado não como um erro que aconteceu ao longo da jornada. Ele mostra que nós éramos por natureza filhos da ira. Uma mesma expressão, ou uma expressão sinônima daquela ideia de merecedores da morte, nascidos em morte, nesta condição anterior. Então, a ideia de uma herança. Como nós vimos na última semana, a queda ela não destruiu a imagem de Deus, mas ela desfigurou a imagem de Deus no ser humano. Não aniquilou a imagem de Deus, mas essa imagem foi corrompida. O que isso quer dizer? Que permanecem no ser humano elementos da imagem de Deus. A criatividade, a autoconsciência, a inteligência, a moralidade, a sociabilidade, o domínio, a espiritualidade, tudo isso continua aí. Mas agora não de maneira perfeita. Mesmo entre aqueles que rejeitam a Deus, negam a Deus e vivem longe de Deus, ainda existem traços dessa moralidade, dessa amabilidade, que continuam sendo expressos por uma graça de Deus. A graça de Deus que é comum a todo ser humano, porque todo ser humano porta de alguma forma a imagem de Deus. Mas agora essas capacidades, que eram boas em essência, agora são mescladas, são redirecionadas, são corrompidas, que nos levam ao egoísmo, à autodestruição e à destruição de outro, à opressão, onde deveria haver parceria, né, onde deveria haver cooperação, tem opressão, tem idolatria da própria criação, de elementos que deveriam ser recebidos com ações de graças, coisas que são boas, mas acabam ocupando um lugar errado no coração, então um descontrole no amor, o abuso, a perversão. Então aquilo que foi criado de maneira boa, e para ser experimentado de maneira boa, agora com a queda, há uma relação defeituosa com todas as coisas. Nós já não tratamos todas as coisas com a graça que deveríamos tratar. É por isso que na teologia reformada nós chamamos isso de uma depravação total. Ou seja, ela toca todas as áreas da vida humana. Falar que ela é uma depravação total não significa dizer que ela é absoluta, né? Não quer dizer que a gente comete todos os pecados possíveis na intensidade possível de todos os pecados. Não é isso que esse termo depravação total significa.
mas significa que todas as áreas da vida humana, cada lugar, cada expressão, de alguma forma tem o toque do pecado. O pecado afetou todas as esferas, social, psicológica, como a gente viu, biológica, sentimental, emocional, não necessariamente as duas coisas são a mesma, né? Religiosa, a nossa expressão de fé, tudo isso foi tocado de alguma forma pelo pecado. Mas, ao mesmo tempo, há uma graça comum que está sobre todas as pessoas. Por isso nós vemos que o pecado se manifesta de maneira diferente no mundo que a gente vive e nas pessoas que a gente conhece. E em nós. Tem pecados que para nós são mais difíceis de serem vencidos do que outros. O que para outros talvez sejam mais fáceis e aquilo que para nós é mais fácil, para outros pode ser mais difícil. A forma como a queda nos afetou é customizada. Cada um tem os seus fracos e nasce com as suas fraquezas. É por isso que é difícil a gente usar o julgamento sobre alguém e dizer, olha, não acredito que fulano faz tal tipo de coisa. Eu jamais faria isso. Pois é, essa não é a sua fraqueza, mas é a fraqueza do outro. Talvez o outro diria a mesma coisa a respeito das suas fraquezas. Eu jamais faria o que você faz, na intensidade que você faz. Da mesma forma que a Bíblia diz que há um tipo de assassinato que é cometido quando eu, no meu coração, odeio alguém, da mesma forma existem pessoas que são assassinos na prática, assassinos em série, com requintes de crueldade. Então o pecado tem gradações, tem amplitudes, e tem pessoas que têm uma propensão maior a um tipo de pecado do que a outro. Por isso não é de se deslegitimar alguém que diz, eu não escolhi nascer assim. Já ouviram esse discurso? De gente que fala, se eu pudesse escolher, eu não escolheria isso, que eu não escolhi nascer assim. E em certa medida a pessoa está falando verdade. Nasceu daquele jeito. Porque essa é uma expressão de como o pecado atingiu aquela área da vida da pessoa. Isso a gente geralmente vê na área mais do relacionamento sexual. De gente que diz, não, eu nasci com essa propensão de desejo assim. E isso também pode ser colocado num tipo de vida, como chamam por aí, heteronormativa. Né? De gente que se sente nascido para galinhagem. É uma manifestação diferente do mesmo pecado. A vida humana foi tocada em todas as áreas pelo pecado. Alguns têm algumas fraquezas, outros têm outras fraquezas. E o caminho é sempre buscar em Deus a mortificação do nosso pecado e buscar em Deus o realinhar da nossa vida e da nossa prática com a própria voz de Deus. Porque o pecado há muitos graus e muitas expressões diferentes de como ele se manifesta na vida de cada indivíduo. Por isso, apontar para o pecado de alguém é se esquecer do próprio pecado. E da mesma forma que eu quero que tenham comigo bondade, gentileza, misericórdia diante das minhas falhas, eu preciso também estender bondade, misericórdia e gentileza diante das falhas dos outros. Isso não significa normalizar, aceitar e passar pano nem para os nossos pecados, nem para os pecados de outros. É entender que assim como nós lutamos, outros lutam. E da mesma forma, assim como nós devemos lutar, aquele que diz que ama a Deus também deve lutar com a sua manifestação de pecado. Porque o pecado alcançou todas as dimensões e alcançou todas as pessoas. Agora, a forma como se manifesta na prática é diferente de pessoa para pessoa. Os famosos textos que a gente conhece, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão necessitados, destituídos, carentes da glória de Deus. Que, na verdade, é uma paráfrase que Paulo está fazendo de Eclesiastes 7:20. É exatamente a mesma frase. Todos pecaram, todos a uma pecaram. E o texto de João, que nós conhecemos muito bem, 1 de João 1:8, se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos. E no verso 9, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E no verso 10, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a verdade não está em nós. Então, todos estão debaixo do domínio do pecado. Mas nem todos pecam da mesma maneira, nem com a mesma intensidade, nem nas mesmas áreas. Há uma sistematização que
fica mais fácil da gente entender isso. Eu vou passar aqui à frente. Mas aqui eu quero colocar essas duas coisas em contraste, de entender que da mesma forma que o pecado atingiu a todos, há também uma graça comum que atinge a todos. Jesus vai dizer que o nosso Pai faz descer a sua chuva sobre bons e maus, e nascer o seu sol sobre justos e injustos. Isso é o conceito que a gente chama de graça comum. Então, mesmo pessoas que não amam a Deus e que rejeitam a Deus, também amam seus filhos, também conseguem ser honestos, também conseguem trabalhar de maneira produtiva, produzir arte, produzir pesquisa, ajudar alguém, demonstrar compaixão para alguém. Isso não significa que alguém que é mais virtuoso visivelmente, que ele não tem também uma natureza caída. Porque esse é outro erro que a gente pode cometer, de achar que, poxa, fulano merece ser salvo, porque era uma pessoa tão boa, só não conhecia Jesus, só não frequentava uma igreja, só não falava de Jesus, mas era um bom marido, era um bom pai. Né? Já ouviu discursos assim? Então, Deus sabe todas as coisas e ele deve ter conquistado seu lugarzinho no céu. A gente vai para aquela do mérito. E não tem a ver com mérito, nunca tem a ver com mérito. Toda a expressão de bondade que existe no mundo é fruto da graça de Deus. Seja a graça especial ao Deus transformar o nosso coração, os nossos afetos, as nossas práticas, nos santificar e isso exterioriza em práticas boas, seja na graça comum, em que Deus distribui bondade, beleza, mesmo no coração de gente que o rejeita. Porque há expressões da imagem de Deus no mundo à nossa volta. Mesmo as pessoas mais degeneradas. Talvez você já tenha visto quadros pintados pelo bigodinho alemão. Lembra do bigodinho alemão? Tal do Hitler? Que cometeu aquilo que é colocado sempre como o ápice da maldade humana. Mas ele amava alguém. Que provavelmente amava a mãe, talvez, a esposa, os filhos. Produzia arte, beleza. Então, mesmo aquele que a gente olha como sendo o tipo da maldade, ainda assim expressa algumas coisas que são reflexo da beleza de Deus que está em cada ser humano. Eu falei sobre isso uma vez numa aula na Jocum. Acharam estranho, vou falar de novo. Mesmo quando a gente ouve, por exemplo, o funk carioca, que ele é bem podrão, sabe? Fala, meu Deus do céu, como é que pode? Tem como ver alguma expressão da imagem de Deus num negócio desse? Tem. A pessoa que consegue organizar ideias, ainda que sejam as piores ideias, as mais péssimas ideias, que consegue mexer com um sintetizador, tocar um instrumento, a direção em que as coisas estão levando é pecaminosa. Mas há uma capacidade que é uma capacidade fruto da imagem de Deus no indivíduo. Aquilo que o pecado fez conosco foi mudar o foco da nossa vocação. Mas ainda há elementos da glória de Deus na vida de cada ser humano. A gente pode usar essas coisas para a glória de Deus ou não. Você conhece a famosa história do inventor do avião? Alguns dizem que foi o Santos Dumont, outros vão dizer que foram os irmãos Wright, né, dos Estados Unidos. E aí alguns atribuem essa frase ao Santos Dumont e outros aos irmãos Wright, né, que ficaram completamente depressivos quando olharam para o seu avião e pensaram que aquilo que foi criado para a bondade, para levar as pessoas do ponto A ao ponto B, estava sendo usado para jogar bomba na cabeça de outras pessoas, né? E a gente pode usar isso para qualquer coisa. Né? A internet que nos traz conhecimento do outro lado do mundo é a mesma internet que faz com que as pessoas cometam crimes, que juntam pessoas para arquitetar coisas, que trazem uma porção de conceitos e de material que são completamente degradantes à vida humana e que moldam as nossas relações, faz a gente ficar longe da família, causam vício. As coisas em si não são boas ou ruins. O problema é a gente. Quando Paulo vai falar sobre a lei de Deus lá em Gálatas, ele fala a lei de Deus é santa, é boa, o mandamento é justo. O problema sou eu. É a mesma coisa de dizer que não, o problema não é o açúcar. O problema é que eu sou o diabético. Eu não posso com açúcar. O problema em si não é o açúcar. O problema é que eu não posso com açúcar. A coisa em si não. O problema é o que essa coisa faz em mim por quem eu sou. E o pecado,
É exatamente isso. Nos coloca numa posição de olhar para a lei de Deus e a lei de Deus parece ofensiva a nós. Porque desde que a queda nos tocou, a nossa relação com a lei de Deus é de resistência. E isso foi passado a toda a humanidade. A gente vê esse que é chamado de o estado quádruplo do ser humano. O padrão que a gente está usando aqui para construir essa série é nessa ideia de criação, queda, redenção e glorificação. É por aí que a gente está caminhando, né? O que Deus nos fez para ser, o que o pecado nos tornou, o que nós passamos a ser em Cristo Jesus e o que nós seremos na eternidade. São esses 4 momentos da vida humana. Por isso que dizer antropologia fala muito mais do que o tempo presente. Quando alguém pergunta o que é o ser humano, aí a pergunta seguinte tem que ser: do que você está falando? Em que momento? O que o ser humano foi criado para ser? O que ele se tornou? O que ele passa a ser em Jesus? Ou o que ele será na eternidade? Tudo isso é antropologia, em cada um desses momentos da realidade humana. E aqui, esse aqui é um conceito que foi elaborado a partir de Agostinho, foi sendo refinado ao longo da história da tradição teológica, e depois é apresentado por esse tal de Thomas Boston dessa forma, que vai mostrar que antes da queda, nós tínhamos diante de nós a possibilidade, os nossos primeiros pais, de pecar ou não pecar, de ter o bem e ter o mal. E Deus nos dá a oportunidade, ou deu aos nossos primeiros pais, o tal do livre-arbítrio. Pode pecar ou pode não pecar. Essa é a condição inicial do ser humano, que em latim posso não pecare. Podia não pecar. Mas o ser humano escolheu pecar. E a partir de então, o ser humano caído não pode não pecar. Não consegue não pecar. Alguém pode dizer, não, eu consigo não pecar. Então tá, então tenta. Pode ficar sem cometer alguns pecados. Mas não pecar de maneira absoluta, o ser humano, desde a queda, não consegue não pecar. Mas a partir da redenção, ele ganha novamente essa capacidade de pecar ou de não pecar. E agora de uma maneira mais completa, porque em Cristo há o processo de santificação, e inclusive da mortificação do pecado. Mas ainda há uma capacidade de pecar. E quando Jesus voltar e nos ressuscitar, aí nós estaremos num estado mais glorioso do que o primeiro, que é o estado de não pode mais pecar. Não pode não só no sentido de lei, não pode fazer isso, mas no sentido de não consegue. Não há mais a possibilidade do pecado na nova criação. Mas ao falarmos sobre a queda, estamos falando desse ponto aqui, de que o ser humano não consegue não pecar. Em algum momento esse pecado se mostra, mas mesmo quando ele não se mostra, ele está entranhado até mesmo nas coisas mais santas do que a gente faz. Então, ao contemplar tudo isso, essa herança, essa profundidade do pecado, essa representatividade, a gente percebe que o problema é radical. Entender isso é tão necessário, gente. Porque, como eu disse, há um número grande de visões sobre o que é o ser humano, e ao pensar o que é o ser humano, a gente logo vai pensar em qual é o problema desse ser humano. E uma vez pensando no problema, pensa-se na solução. Então, aqueles que pensam que o que falta para o ser humano é saúde, educação, acesso, vai dizer, o dia que o ser humano tiver saúde, educação e acesso à cultura e tudo mais, nesse dia, céu na terra. Não, o ser humano nasce bom, o problema é a sociedade onde ele vive. E vão se colocando alternativas para consertar o homem. Não, o que o homem precisa é de educação, o que o homem precisa é de dinheiro, o que o homem precisa... Aí tem o capitalismo, aí tem as visões de mundo que são mais marxistas, tudo tentando de alguma forma dizer, o problema do homem é esse, logo a solução para o homem é essa. E todas essas coisas contam parte da história. Falam de uma parcela da vida humana, e não daquilo que é o problema radical. A ideia de radical é raiz. O problema radical. A raiz é o coração que foi quebrado, não meramente as ações. Porque você pode educar toda a humanidade, ainda assim vai existir expressões do pecado. Você pode dar acesso a dinheiro a todo mundo. E o que a gente vê é que o dinheiro também potencializa pecados. A pessoa não tem acesso, por isso que ela faz certas coisas. Não, tem gente que tem muito dinheiro e faz coisas ainda piores. Há pouco tempo atrás a gente viu a tal da lista do Epstein.
que reunia as pessoas mais ricas do mundo, mais influentes do mundo, que cometiam as maiores atrocidades que se pode imaginar que um ser humano tenha capacidade de fazer. Então não é falta de educação, não é falta de dinheiro. O problema não é esse. Essas coisas são expressões de pontos que foram deturpados com a presença do pecado no mundo. Por isso, algumas coisas são até mesmo atenuadas quando há maior acesso à educação e tudo mais. Então, alguns índices são atenuados, porque há uma compensação no efeito, mas não na causa. A causa primária não é essa. A causa primária é muito anterior. Por isso que o ser humano precisa não é simplesmente uma mudança de comportamento, porque comportamentos uma pessoa aprende e desaprende. E pessoas que são muitas vezes doutrinadas em uma série de comportamentos, em determinadas situações, agem de maneira completamente contrária àquele comportamento que sempre teve. Já viu? Você fala assim, poxa, nunca imaginei que fulano fosse capaz de tal coisa. Não, a pessoa é tão calma, e do nada ela explodiu. Eu nunca imaginei que eu ia ver fulano explodindo. É porque a questão não é meramente comportamental. Até os nossos comportamentos mais adestrados podem encontrar um caminho oposto em determinadas circunstâncias. Por isso, alguém pode dizer, eu jamais faria tal coisa. E eu digo para você, cuidado com a visão elevadíssima que você tem sobre você. Eu jamais mataria uma pessoa. Eu acho que também não. Mas eu não sei se um doido entrasse na minha casa ameaçando a minha família, se eu não seria capaz. Eu não sei. Eu jamais falaria isso, eu jamais faria aquilo. Eu não sei, eu não me conheço o suficiente para dizer como eu agiria em todas as situações possíveis. Eu não me conheço o suficiente. Eu não boto a mão no fogo por mim. E quem não bota a mão no fogo por si, aprende também a não ser cegamente conformado a botar a mão no fogo por outro. Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força a sua segurança. Não está falando de confiar no outro, está falando de confiar em si. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque o nosso coração é uma caixinha de surpresas. Porque desde que a queda entrou no mundo, o nosso coração foi corrompido. Jesus vai dizer que é do coração, Mateus 15, 19, que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Ele está falando de coisas que acontecem só no mundo da mente e no mundo prático. Diz aquilo que sai, seja que saia só para cima, né? Só para a mente, saiu de dentro. A ideia de coração é da sede de quem a gente é, da alma, do fundo, do âmago. Ele diz é do fundo. Portanto, o que o ser humano precisa é de uma mudança radical na sua estrutura mais profunda, no seu coração. E é por isso que a promessa de Deus para esta nova humanidade não é melhorá-los, não é dar novos comportamentos. A promessa de Deus ao povo é: darei a vocês um novo coração. Tirarei de vós o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. E colocarei em vocês o meu espírito e os levarei a obedecer aos meus mandamentos. O que Deus está dizendo? A estrutura, o hardware interno vai ser mudado. E com essa nova estrutura, vocês serão capazes de obedecer, de desejar, de viver, porque o coração foi mudado. Então a questão é uma questão de natureza. O problema está ainda mais profundo do que aquilo que nós olhamos na aparência ou nas exteriorizações práticas, né? Então nós não precisamos de correção, nós precisamos de redenção. Por isso que entender a profundidade do pecado torna o evangelho mais compreensível. Você fala assim, Jean, mas se eu recebi de Adão essa culpa, coisa que eu não fiz por nada, eu digo graças a Deus, porque também eu não fiz por nada para merecer a minha salvação. Porque eu não só recebi culpa, mas eu também peco. Eu também escolho de maneira desordenada. Eu também me volto contra Deus. Eu também tenho atos que, assim como Adão teve, negam a autoridade de Deus na minha vida prática.
E aí eu teria que pagar por esses pecados. Mas Jesus pagou por mim, porque ele é o meu representante. Lá em Romanos 5, Paulo vai dizer que a graça é muito maior do que a queda. E ele usa o argumento de que por causa da transgressão de um homem, de uma transgressão, muitos foram feitos malditos. Do que ele está falando, gente? Do peso do pecado. Veja o que um pecado, é o que Paulo está falando, o que um pecado fez com toda a humanidade, com toda a realidade. Paulo está dizendo que um pecado, uma transgressão, colocou em xeque a nossa vida com Deus, a nossa vida com os outros, a nossa biologia, o mundo. Um pecado desregulou a estrutura cósmica do universo. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, uma transgressão trouxe uma multidão de pecados. Ele diz, maior glória ainda é o fato de que um ato de justiça, falando do sacrifício de Jesus, traz perdão para uma multidão de pecados. Veja o que ele está dizendo. O poder de Jesus. Se um pecado, um só, desregulou o cosmos, pensa na quantidade de pecados cada pessoa pratica ao longo de uma vida. Multiplica isso pela quantidade de pessoas que existiram, existem e existirão. E Paulo está dizendo, por um ato de entrega de Jesus, há poder para perdoar essa multidão de pecados. Todos os pecados que nós cometemos e vamos cometer. Se estamos em Jesus, o ato da entrega de Jesus traz perdão sobre todos esses pecados. E se você não lembra o peso do pecado, é só lembrar do pecado de Adão. Lembra do que uma mordida numa fruta, que não é necessariamente uma maçã, que uma desobediência trouxe sobre toda a realidade. Para ver o tamanho da glória e do poder de Jesus. É aqui que nós encerramos o nosso tema de hoje, pensando na amplitude de como esse pecado chegou até nós. Nos nossos próximos encontros a gente vai ver desdobramentos disso de maneira prática, né? Como esse pecado afeta outras áreas da nossa vida, o que vai nos encaminhar depois para essa necessidade de redenção e entender também a amplitude da redenção tocando em cada uma dessas áreas da nossa vida.